Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa almofada aqui, ela é uma almofada de tricô, né? Fica bem bonita para usar em decorações. Ela é trabalhada com um método de carreiras encurtadas, ela é trabalhada nesse sentido aqui assim. A carreira começa aqui nesse miolinho, passa toda aqui e termina no miolinho ali do outro lado. E vai fazendo as carreiras encurtadas, né? Pra formar aqui esse formatinho aqui, né? Parece como se fosse pedacinhos de pizza, dessa forma. Aqui, ó, vou tentar mostrar o detalhezinho aqui da lateral. É esse ponto de folhas, faz como se fosse uma folhinha assim pra cada lado, né? Folhas duplas que eu falo. Lá pro final do vídeo eu mostro como que eu fiz o enchimento da almofada. Tem um forrinho ali, ó. Porque se a gente fizer o enchimento só com a capa de tricô, o enchimento vai ficar saindo assim pelos buraquinhos do tricô. Então tem que ter um forro de malha, né, pra dar essa proteção para a peça. Outra coisa que eu quero conversar com vocês também é a respeito da legenda ali que eu vou colocar escrito aqui na parte dessas folhas. Essas diminuições aqui, ó, para fazer esse desenho aqui das folhas, eu sei que elas têm um nome certo. Se não for me engano, até são siglas em inglês que eu não guardo o nome na cabeça, sabe? Eu sei que existe esse nome correto, mas eu não me baseio por esses nomes. Então, quando eu vou fazer as anotações dos meus pontos, eu coloco assim, 2 pontos juntos inclinados para a direita ou 2 pontos juntos inclinados para a esquerda. E na forma de escrever, eu coloco o D maiúsculo, que quer dizer que é inclinado para a direita, ou o E maiúsculo, que é inclinado para a esquerda. Se você souber os nomes certos dessa diminuição, ou também as siglas ali, o nome correto, você pode adaptar aí a anotação da tua receita. E no lugar que eu coloco, né, 2 pontos juntos, D maiúsculo, ou 2 pontos juntos, E maiúsculo, você anota aí de forma com o nome certo, né, da forma que você vai entender melhor. Só tô falando, né, pra você, na hora que você lê ali a legenda, você não ficar pensando, nossa, o que será que é isso, né? O fio que eu usei pra fazer essa peça aqui foi a lã Molê da Círculo, e eu usei 3 novelos e meio pra essa peça. Então, eu tive que comprar 4 novelos, né, da lã, pra estar executando aqui essa peça. Eu vou passar a medida aqui da almofada também, pra você se basear o tamanho que ela ficou. Eu vou medir aqui a partir, ó, do centro aqui do ponto folhas, que lá na hora da receita você vai ver que tem um pontinho de tricô aqui em toda a volta, que é o centro do ponto folhas e o centro da almofada. Então, ó, tô colocando a fita ali no centro da lateral dela, passando aqui pela metadinha aqui, né, pelo miolinho dela, até chegar na metade do ponto folhas aqui do outro lado. Então, essa medida aqui, ó, ficou com 52 centímetros. Assim, né, meio que por cima, assim, ó, dá como se fosse 39, 40 centímetros de tamanho. Dados todos esses recados, eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu joinha aí, se inscreve no canal e vamos lá acompanhar o passo a passo. Para fazer essa peça, eu vou utilizar a lã Molê da Círculo e eu vou trabalhar com a agulha de número 6. E eu vou iniciar montando pelo método tradicional 89 pontos na agulha. Montados aqui os 89 pontos, eu vou começar a trabalhar aqui a carreira, fazendo 28 pontos em meia. Feito aqui os 28 pontos em meia, eu vou colocar um marcadorzinho, só aqui nesse início, para eu enxergar bem a definição dos pontos, aí depois eu até vou tirar esses marcadores. Então, aí agora, eu vou fazer mais 3 pontos em meia. Vou colocar aqui um marcador também. Vou fazer 3 pontos em tricô. Vou colocar mais um marcador. E vou fazer 10 pontos em meia. Fiz aqui os 10 pontos em meia. Aí, eu vou fazer um ponto em tricô. Este pontinho em tricô é exatamente a metade da minha almofada.
Aí, eu vou fazer mais 10 pontos em meia. Fiz aqui os outros 10 pontos em meia. Vou colocar um marcador novamente. Vou fazer 3 pontos em tricô. Vou colocar um marcador. Vou fazer 3 pontos em meia. E vou colocar aqui o último marcador. Aqui pro final da agulha, sobrou 28 pontos, e esses 28 pontos eu vou trabalhar em meia. Agora, eu vou aqui pra segunda carreira, é a carreira do avesso. Esses primeiros 28 pontos, eu trabalho eles em meia também, pra ir formando aqui o ponto musgo. Feito esses 28 pontos aqui em meia, cheguei no marcador, vou passar ele. Esses próximos 3 pontos aqui, eu trabalho em tricô. Passo o marcador. E os próximos 3 pontos, eu trabalho em meia. Passo o marcador. Aqui é aquele espaço maior, que ficou 21 pontos aqui no total. E aqui eu sigo os pontos. Aonde tem tricô, eu faço tricô. Aonde tem meia, faço meia. Mas vai ficar 10 tricô, 1 meia e 10 tricô. Feito aqui esse espaço ali dos 21 pontos, eu cheguei nesse marcador, vou passar ele e vou acompanhar os pontos, ó. Aqui nesse primeiro marcador, eu tenho 3 meia, então, eu faço, né, meia sobre meia. E, logo após, o espaço aqui do segundo marcador é 3 tricô. Eu acompanho os pontos aqui, então, aonde tem meia, faço meia, aonde tem tricô, faz tricô. Fiz aqui essa sequência dos 6 pontinhos ali, cheguei no próximo marcador, passo ele, e aqui é aquela sequência final da carreira, que tem 28 pontos em meia. Eu vou trabalhar esses pontos aqui em meia, e vou deixar faltando 3 pontos aqui pra terminar, antes de terminar a carreira. Aí, eu volto pra mostrar. Cheguei aqui no final, tá faltando 3 pontos. E aqui, essa parte da almofada aqui dos gomos, é bem difícil de ir contando as carreiras, porque a gente vai fazendo várias carreiras encurtadas aqui, o que eu acho que dificulta um pouco essa questão de ir contando as carreiras. Então, se você preferir, você pode ir colocando marcadores para você não se perder. Então, estando aqui com esses 3 pontinhos, eu vou virar o meu trabalho, porque eu vou começar a fazer aqui as carreiras encurtadas, para ir formando ali o primeiro gominho da almofada. Vou colocar aqui, ó, o marcador do lado onde ficou aqui os 3 pontinhos. E aqui, ó, o fio ficou virado para mim pro lado do tricô. Eu vou passar esse primeiro ponto sem trabalhar. E ao invés de eu virar o fio dessa forma, para mim começar a fazer aqui os pontos em meia, eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção que essa parte é o pulo do gato aqui das carreiras encurtadas. Eu vou voltar com o fio por cima da agulha aqui, ó, por cima do ponto que eu passei sem trabalhar. Ele vai ficar assim, ó, como se fosse um pontinho entrelaçado ali. Esse ponto, quando fica dessa forma, a gente chama ele de ponto duplo. E eu vou começar a trabalhar aqui os próximos, né, pontos aqui, dessa forma. Vou trabalhar em meia, mas o diferencial aqui é que a passagem do fio, eu passo por cima da agulha, por cima do ponto que eu passei sem trabalhar, para ele ficar entrelaçadinho dessa forma aqui. É isso que evita da carreira encurtada ficar com aquele buraco. Esse ponto duplo aqui, quando fica desse jeitinho assim entrelaçado, ele faz o buraquinho ali da carreira encurtada, quando a gente volta, ficar bem fechadinho. E daí, deixa o trabalho bonito, né? Então, eu vou continuar fazendo aqui os meus pontos em meia, até ali o próximo marcador. Cheguei aqui no próximo marcador, que são aqueles 3 marcadores que ficam juntinho. E aqui eu vou seguir o ponto, ó. Aonde tem meia, eu faço meia. E aonde tem tricô, faz tricô. Então, fica aqui 3 meia e 3 tricô.
Feito aqui esses 6 pontinhos, eu vou passar esse meu marcador. Nesses 21 pontos aqui centrais é onde vai formar aquele detalhe das folhas, né, na lateral da almofada. E aqui sim eu preciso contar as carreiras para mim fazer certinho a sequência do ponto. Enquanto aqui nas laterais, que são os gomos do centro da almofada, eu não me preocupo tanto em contar, porque aqui a própria carreira encurtada em si vai me dando ali a direção do que eu tenho que fazer. Agora, aqui nesse centro, sim, é importante eu fazer essa contagem. Essas duas primeiras carreiras que eu passei aqui, eu não conto. Elas vão funcionar como se fossem, assim, uma carreiras preparatórias, né? Então, nessa primeira carreira do ponto trabalhado, eu vou fazer 7 pontos em meia. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou fazer 2 pontos juntos, só que eu quero que esses 2 pontos fiquem inclinados para a direita. Então, eu pego aqui eles nessa posição. Porque, não sei se você reparou, né? Eu pego normalmente o meu ponto meia desse jeito assim, ó. Eu coloco a agulha e faço assim o meu ponto em meia. Aí, quando eu quero que ele fique inclinado pra direita, eu pego ele por aqui, ó, nessa posição. Que já é o normal pra muita gente, né? Tem muita gente que pega o ponto meia dessa forma mesmo. Então, eu faço 2 pontos juntos em meia, inclinados pra direita. Aí, eu faço uma laçada, um ponto em meia, uma laçada. Um ponto em tricô, uma laçada, um ponto em meia e uma laçada. Aí, aqui, eu vou pegar 2 pontos juntos em meia, e aqui eu quero que a inclinação dele fique para a esquerda. Aí, para mim, eu pego eles assim, ó, do modo normal que eu faço meu ponto meia, e ele fica inclinadinho para a esquerda. Aí, eu completo aqui a repetição dessa primeira carreira, fazendo 7 pontos em meia. Cheguei aqui naqueles 6 pontinhos que estão aqui entre os marcadores, e aqui eu acompanho o ponto. Faço 3 tricôs e depois 3 pontos meia. Feito esses 6 pontinhos, tô lá na lateral dos 28 pontos em meia, que vai formando ponto músculo. Vou trabalhar até ficar faltando 3 pontos aqui no final. Então, fui trabalhando meus pontos aqui em meia, tá faltando 3 pontos aqui no final da carreira. Vou virar o meu trabalho. Aí, eu coloco um marcador aqui pra me sinalizar, né? O marcador fica aqui do ladinho dos 3 pontos. O meu fio tá aqui pro lado do tricô. Então, eu passo esse ponto aqui, o primeiro pontinho, sem fazer. E aí, ó, o meu fio, eu passo ele por cima aqui da agulha. Que vai dar ali aquele pontinho entrelaçado, que é o ponto duplo que a gente chama. Aí, eu começo a trabalhar aqui os pontos em meia, ó, com o fio vindo lá por cima da agulha. Trabalho aqui os meus pontos em meia. Aqui nesses marcadores, eu só acompanho os pontos. Aonde tem tricô, faço tricô, meia sobre meia. E aí, eu vou voltar para mostrar a segunda carreira aqui do ponto trabalhado, né? Que é a carreira do avesso. E esse ponto no avesso, a gente também tem trabalhinho para fazer nele. Então, aqui na segunda carreira, eu vou fazer 6 pontos em tricô. Feito os 6 pontos, eu vou fazer 2 pontos juntos em tricô. O meu ponto normal em tricô, eu pego eles dessa forma. Então, se eu pegar assim, quando eu fizer eles vão ficar inclinados para a esquerda. E aqui desse lado, eu preciso que eles fiquem inclinados para a direita, para o ponto ficar bonito. Então, em vez de eu pegar eles assim, normal, eu vou pegar ele aqui desse lado, ó. Nessa posição, assim, com a agulha. Aí, assim, eu faço aqui os 2 pontos juntos em tricô, e daí ele fica bonito lá, ó, pra dar o desenho aqui da folha bonito no lado direito.
Aí, eu sigo trabalhando aqui, faço mais 3 pontos em tricô. Desses 3 pontos, 2 aqui são as laçadas. A laçada tem que ficar assim com o buraco grande pro ponto ficar bonito. Feito esses 3 pontos em tricô, eu faço um ponto em meia e mais 3 pontos em tricô. Aqui nesse último aqui, que é a laçada, eu vou mostrar pra você que se por um acaso a tua laçada estiver ficando assim, ó, torcida aqui embaixo, com essa letrinha E aqui, o teu ponto não vai ficar muito bonito. Então, você desmancha ela, distorce essa tua laçada na agulha e tricota novamente, que aí é pra resolver o problema e ficar assim com o buraco grande. Feito aqui, né, mais 3 pontos em tricô, eu vou fazer 2 pontos juntos em tricô. Agora, sim, nessa segunda parte do ponto, eu pego o meu ponto tricô normal, ó, desse lado aqui, e trabalho eles, né, que daí a inclinação vai ficar ali pra esquerda. E trabalho aqui 6 pontos em tricô aqui pro final, que é até chegar ali no marcador. Chegando aqui no marcador, aqui eu repito, né, eu trabalho o ponto como eles se apresentam, meia sobre meia, tricô sobre tricô. Feito aqui essa parte dos marcadores, cheguei lá na parte do ponto musgo, e eu vou trabalhar aqui todos os pontos em meia, até ficar faltando 3 pontos aqui antes do marcador. Cheguei aqui nos últimos 3 pontos antes do marcador. Aqui dá a impressão que eu tenho 4 pontos, porque um, ó, é aquele que tá entrelaçadinho. É o ponto duplo, ele dá a impressão de ser 2, mas é um ponto só. Então, eu tenho 2 pontos normais e um ponto duplo. Aqui, eu vou virar o meu trabalho. Vou colocar aqui um marcador, pro lado desses 3 pontinhos aqui. O meu fio tá pro lado aqui que eu faço o ponto tricô, eu passo esse primeiro ponto sem trabalhar, e eu viro o fio assim, ó, por cima da agulha. Pra ele formar aqui um ponto duplo, que é o ponto entrelaçadinho. Aí, eu trabalho os demais pontos em meia. Aqui, eu cheguei naqueles 3 marcadores lá. Eu vou tirar esses marcadores agora, porque eles me incomodam um pouco para mim trabalhar. Eu coloquei aqui no início para ficar mais fácil a visualização aí para vocês. Mas agora, os pontos aqui já estão mais definidos, ó. O que que é meia, o que que é tricô, e é só acompanhar os pontos aqui nessa parte desses 6 pontos, tanto no direito quanto no avesso. Aonde é meia, faz meia, aonde é tricô, faz tricô. Tirado aqui os marcadores, ó, se percebe que os pontos ali ficam mais definidos, né? Aqui é a parte de ponto musgo, aqueles 28 pontos lá iniciais. Aqui vai formar um cordão com 3 pontos meia, e aqui um cordão de espaço com 3 pontos em tricô. E aqui, nesses 21 pontos centrais, é aonde vai formar as folhas. E aqui, agora, vamos começar a terceira carreira do ponto trabalhado. Eu vou fazer 5 pontos em meia, já tenho 3, 4 e 5. E vou fazer 2 pontos juntos em meia, ó. Se você reparar certinho ali, você vai ver que falta um ponto para chegar naquele ponto inclinado que tá se formando lá. Então, aqui, como eu quero a inclinação pra direita, eu vou pegar o ponto dessa forma aqui. Faço 2 pontos juntos em meia, com a inclinação pra direita. Aí, eu faço um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada e um ponto em meia. Então, fica 2 laçadinhas assim, pertinho uma da outra. Um ponto em tricô, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada e um ponto em meia. Aí, aqui, ó,
eu consigo ver já a inclinação dos pontos aqui anteriores. Então, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. Aqui, eu pego eles dessa forma, que eu quero eles com a inclinação para esquerda. E completo aqui a repetição dessa terceira carreira com 5 pontos em meia. Aqui desse lado, eu também já consigo perceber que os pontos já estão mais definidos e é a mesma coisa. Eu vou acompanhar os pontos aqui nessa parte onde estão os marcadores. Meia sobre meia, tricô sobre tricô, tanto no avesso quanto no direito. Feito ali, então, esses 6 pontinhos, eu vou trabalhar aqui em ponto meia até ficar faltando 3 pontos aqui antes desse marcador. Cheguei aqui nos últimos 3 pontos e a mesma explicação, ó. Dá a impressão que tem 4 pontos, porque o último aqui, ó, é aquele ponto duplo, que ele fica entrelaçadinho lá no alto dele. Então, dá a impressão de ser 2, mas esse ponto aqui é um só. Então, eu tenho um ponto duplo e 2 pontos normais, o que soma 3 pontos. Então, aqui eu vou voltar com o meu trabalho. Vou colocar um marcador aqui pro lado desses 3 pontinhos que estão ficando reservados, né, à espera agora. Tô com o meu fio aqui pro lado do tricô. Eu passo esse ponto sem fazer. E eu volto com o fio, ó, por cima da agulha. Pra formar lá o entrelaçado e também formar o ponto duplo. E continuo trabalhando aqui, né, volto com a minha carreira, trabalhando os pontos em meia, até chegar aqui nos 21 pontos centrais, aonde eu vou fazer a 4ª carreira do ponto trabalhado. Cheguei lá no avesso do ponto folha, eu tirei os marcadores, mas eu até vou colocar aqui novamente, pelo menos nessa parte aqui do ponto das folhas, para ficar mais fácil a visualização aí para você. Então, eu vou mostrar aqui a 4ª carreira do ponto, é a carreira do avesso. Eu vou trabalhar 4 pontos em tricô. E aí, eu vou fazer 2 pontos juntos em tricô com a inclinação para a direita. Então, eu pego eles aqui, ó, desse lado, dessa forma, ó. É mais trabalhosinho para trabalhar ele assim, mas vai com calma que dá certo. Aí, ele fica com a inclinação para direita. Após feito esses 2 pontos juntos, com a inclinação para direita, eu trabalho 5 pontos em tricô. Então, já fiz 2, 3, 4 e 5. Um ponto em meia. 5 pontos em tricô, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, eu faço 2 pontos juntos em tricô, a inclinação deles aqui é para a esquerda, então, eu faço eles normal, ó, pegando dessa forma assim. E completo aqui a repetição do ponto com 4 pontos em tricô. 2, 3 e 4. Aqui, da mesma forma, vou voltar aqui o marcadorzinho, né? Só para ficar mais fácil a visualização para vocês. Aqui, eu sigo repetindo os pontos, meia sobre meia, tricô sobre tricô, aqui, ponto musgo, que é trabalhado em meia, né? E até ficar faltando 3 pontos aqui antes do marcador. Tô aqui no finzinho, faltando 3 pontos, ó. 2 pontos normais e um ponto duplo. Volto a minha carreira a partir daqui. Aqui eu vou colocar um marcador. Passo esse primeiro ponto sem trabalhar e volto aqui o fio, ó, por cima da agulha, para formar ali o ponto duplo, o ponto entrelaçado. Sigo aqui a repetição do ponto musgo sobre ponto musgo, meia sobre meia,
tricô sobre tricô, até chegar aqui no marcador do ponto folha. Cheguei aqui no marcador central, já passei ele, e agora eu vou fazer a quinta carreira do ponto folha. Então, eu faço aqui 3 pontos em meia, 2 pontos juntos inclinados para a direita, 2 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada e 2 pontos em meia. Faço um tricô, que é o centro do ponto e da almofada também. Aí, eu faço a segunda parte do ponto, que é essa repetição aqui, né, ao contrário. Faço 2 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, 2 pontos em meia e 2 pontos juntos em meia, com a inclinação agora para a esquerda. E finalizo a repetição aqui dessa carreira com 3 pontos em meia. Cheguei no marcador, sigo a repetição da carreira, tricô sobre tricô, meia sobre meia, ponto musgo sobre ponto musgo, e quando tiver faltando 3 pontinhos aqui para esse marcador, eu volto. Cheguei aqui no final, tenho ali 3 pontos antes do marcador, 2 normal e o ponto duplo. Volto com o meu trabalho. A partir daqui, coloco aqui um marcador, passo esse primeiro ponto sem trabalhar, e aí eu volto o fio aqui, ó, por cima da agulha, e formou ali o ponto duplo entrelaçadinho. Sigo a mesma repetição da carreira, que eu já falei anteriormente, né? Musgo sobre musgo, tricô sobre tricô, meia sobre meia. O ponto musgo, se você tem dúvida, é só trabalhar todas as carreiras dele, tanto no direito quanto no avesso, em meia. E aí, já vai formar aqui o ponto musgo. E também tem gente que conhece ele nem como cordões de tricô. Cheguei aqui no marcador do ponto folhas, agora é a 6ª carreira do ponto trabalhado, carreirinha do avesso. Faço 2 pontos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, com a inclinação para a direita. Então, eu pego ele aqui, ó, nessa posição assim. E ele fica inclinadinho para a direita. Faço agora 7 pontos em tricô. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um ponto em meia. 7 pontos aqui em tricô. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 pontos juntos em tricô. Então, aí, eu faço eles do jeito que eu faço normalmente. E finalizo a repetição do ponto com 2 pontos em meia. Passei o marcador, sigo a repetição do restante da carreira até faltar 3 pontos aqui pro final. Cheguei aqui nos últimos 3 pontos, ó, 2 normais e o ponto duplo. E antes de eu fazer aqui, né, voltar a carreira aqui novamente, vou só te mostrar que eu tô com 3 carreiras encurtadas aqui já, desse lado, e 3 carreiras encurtadas aqui desse lado também. Então, quer dizer, né, que eu tô numa carreira do avesso. Eu sei bem que eu tô no avesso por causa do avesso aqui do ponto folhas. E aí, eu fico com a quantidade de carreiras encurtadas igual, tanto no começo quanto no final da carreira. Agora, aqui sim que eu vou voltar a minha carreira, vou fazer a próxima carreira encurtada, vai ser a carreira do direito, e aí eu vou ficar com 4 carreiras encurtadas aqui
no começo, né? E ainda só 3 aqui pro final. Quando eu terminar essa carreira do direito, é que eu vou igualar as carreiras encurtadas dos dois lados. E vai ser sempre assim, né? Sempre eu vou ter que trabalhar 2 carreiras para mim ficar com a mesma quantidade de marcadores dos dois lados. Então, aqui, prosseguindo, vou colocar mais um marcadorzinho. Vou passar esse ponto sem fazer. Volto aqui o fio por cima da agulha. Formou ali o ponto duplo. Sigo aqui a repetição da carreira, até chegar ali no marcador do ponto folhas. Cheguei aqui no marcador do ponto folhas, essa agora é a 7ª carreira do ponto. Eu faço um ponto em meia, 2 pontos juntos, com a inclinação para a direita. Aí, eu faço 3 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, mais 3 pontos em meia. Aí, eu faço um ponto tricô, que é o centro do ponto, e sigo a mesma repetição aqui agora pro outro lado, só que é ao contrário, né? Então, eu faço 3 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, 3 pontos em meia, 2 pontos juntos, agora com a inclinação para a esquerda, e um ponto em meia para finalizar aqui a repetição do ponto. Aí, sigo fazendo aqui a sequência aqui do restante da carreira. As carreiras encurtadas aqui sempre vão ser da mesma forma. Eu sempre vou trabalhar até ficar faltando 3 pontos antes do marcador que foi colocado por último, e sempre vou fazer o meio ponto, e sempre vou fazer o ponto duplo da mesma forma, né? Passando o fio por cima da agulha. Então, essa parte aqui das carreiras encurtadas eu não vou mostrar mais, porque sempre vai ser assim. E aí, eu vou voltar para mostrar já a carreira do avesso aqui do ponto folhas. Aqui, eu fiz, então, todo o processo ali de volta da carreira, e já tô aqui no momento de fazer a 8ª carreira do ponto trabalhado. Eu já inicio aqui fazendo 2 pontos juntos, com a inclinação para a direita. Então, eu pego aqui eles por esse ladinho do ponto. Aí, eu faço 9 pontos em tricô. Feitos 9 pontos em tricô, eu faço um ponto em meia e 9 pontos em tricô novamente. Aí, aqui nos últimos 2 pontos da repetição do ponto, eu faço 2 pontos juntos em tricô, e agora, normalmente, né, para ele ficar com a inclinação para a esquerda. Passo aqui o marcador e vou fazer todo o processo aqui da carreira. Ponto sobre ponto, os últimos 3 pontos aqui antes do marcador, eu faço viro o trabalho, faço o ponto duplo e volto. Aí, quando eu tiver na 9ª carreira do ponto trabalhado, do ponto folhas, eu volto para mostrar. Então, cheguei aqui novamente, né, no marcador, agora tô na carreira do direito do ponto folhas, e essa é a 9ª carreira. Essa aqui é bem facinho, eu vou fazer 10 pontos normalmente, né, em meia. Aí, eu faço um ponto em tricô e mais 10 pontos em meia. Cheguei aqui no marcador, onde eu fecho a repetição do ponto folhas. Vou fazer todo o processo aqui do restante da carreira.
volto ali, né? Quando tiver faltando 3 pontos aqui para esse marcador, eu volto. E quando eu tiver na 10ª carreira, que é a carreira do avesso, ali do ponto folhas, eu volto para mostrar. Eu fiz aqui, então, todo o processo de volta. Tô ali na 10ª carreira do avesso, né, do ponto folhas. E essa carreira é uma carreira bem sem segredo. Eu vou fazer aqui 10 pontos em tricô, 1 ponto em meia e 10 pontos em tricô. Vou completar aqui o restante da minha carreira com o mesmo processo e na próxima carreira do direito eu volto para mostrar. Então, aqui eu cheguei novamente na carreira do direito do meu ponto folhas. Vou só mostrar o detalhe aqui para vocês, ó, do ponto musgo, como eu já vejo ele afunilando, né, dando o formato ali do gominho da almofada. Aqui seria a 11ª carreira do ponto folhas, mas o ponto tem 10 carreiras de repetição, então eu já terminei uma repetição do ponto. Agora, quando eu vou fazer a 11ª carreira, eu volto a repetir tudo que foi feito aqui na primeira carreira. Eu vou fazer essa carreira aqui, para você não ficar com dúvida, e vai ser igualzinha, né? Eu faço 7 pontos em meia, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, 2 pontos juntos em meia, com a inclinação para a direita, uma laçada, 1 ponto em meia, uma laçada e um tricô. Agora, aqui é a segunda parte do ponto, né? E eu volto a repetição aos contrários. Então, eu faço uma laçada, 1 ponto em meia, uma laçada, 2 pontos juntos em meia, agora com a inclinação para a esquerda, e 7 pontos em meia para finalizar aqui essa repetição. Então, aqui agora, eu já terminei a repetição do ponto folhas, né? Aqui eu já mostrei a 11ª carreira, que é como foi a primeira. E daí, a próxima vai ser como foi a segunda, a terceira, e assim por diante. Eu vou ir repetindo aqui, nesse centro, né? Nesses 21 pontos aqui, essas 10 repetições dessas 10 carreiras até o final do meu trabalho. Só que aqui a parte do gominho aqui, ó, do ponto musgo, eu ainda não fechei, ó, ainda tem alguns pontos aqui para mim terminar de fazer carreiras encurtadas. Aqui eu comecei a colocar alfinetinho normal, porque acabou os meus marcadores, eu tô usando eles em outro trabalho também, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui, vou continuar repetindo aqui a repetição do ponto folha aqui no centro, e vou continuar fazendo aqui o gominho até eu chegar com as carreiras encurtadas aqui nesse detalhe do ponto meia. Aí, eu volto para mostrar como que eu vou trabalhar a carreira inteira aqui depois. Aqui, eu continuei trabalhando a minha peça e aí eu voltei para mostrar para vocês o último pontinho aqui da carreira encurtada. Desse lado aqui, se você for contar os marcadores, eu tenho 9, o que significa que eu tenho 9 carreiras, então, encurtadas. Desse lado aqui, eu tô só com 8, deixei para fazer o último aqui com vocês. Antes desse último marcador aqui, ó, eu tenho 4 pontos, né? E a sequência que eu venho fazendo é de 3 em 3. Então, eu vou trabalhar aqui um pontinho dessa parte do ponto musgo. E aí, sim, eu fiquei com 3 pontos, né? Um ponto duplo e 2 pontos normais, o que dá 3 pontos. Vou virar o trabalho aqui, nessa altura mesmo. Tô com o fio aqui pro lado do tricô, passo esse ponto sem fazer, volto com o fio aqui por cima da agulha, pra formar lá o pontinho duplo. E aí, ó, eu já começo a fazer aquela sequência lá dos 6 pontos, que é 3 em tricô e 3 em meia aqui nessa carreira do avesso.
Aqui na parte do ponto folha, os 21 pontos centrais, eu tô na 8ª carreira de repetição. Eu vou fazer ela aqui e aí eu volto para mostrar aqui a outra partezinha. Aqui, então, eu completei aqui a 8ª carreira de repetição do ponto folha e fiz aqueles 6 pontinhos aqui, né? Que é aqueles detalhezinhos de ponto meio e ponto tricô que dá almofada. Aqui é como se eu tivesse fechado a repetição de carreiras encurtadas do primeiro gominho. Eu tenho 9 marcadores aqui desse lado e tenho 9 marcadores aqui desse outro lado também. Esses 2 marcadores aqui são aqueles marcadores referentes para separar o ponto folha. Então, agora o que eu vou fazer é passar essa carreira até aqui o finzinho dela. Então, aqui nesse momento, ó, fiz lá aqueles 3 pontos em tricô. E o próximo ponto que eu tenho já é um ponto duplo. Eu vou pegar esse pontinho para trabalhar dessa forma assim, ó. Pego o entrelaçado junto aqui e trabalho normalmente em meia. Posso ir tirando aqui os marcadores. Então, eu tenho 2 pontos normais e um ponto duplo, que eu trabalho ele assim, ó. Juntinho ali, o entrelaçadinho. Tiro o marcador, faço 2 pontos normais e o próximo é um ponto duplo, que eu pego ele assim. 2 pontos normais e o ponto duplo, que eu trabalho ele normal também, né? Eu só tenho que tomar cuidado para não pegar só um fiozinho aqui do entrelaçado. Tenho que tomar cuidado e pegar os 2 fiozinhos juntos. Aqui o meu alfinetinho enroscou ali na lãzinha. O ruim de usar alfinete é isso, né? Que pode acontecer isso mesmo. Tá? Então, é só trabalhar normal, vou trabalhar ele aqui até o finzinho aqui da carreira. Cheguei com a carreira até aqui o finalzinho, vou virar o trabalho. E vou trabalhar normalmente aqui, acompanhando o ponto musgo, né? Então, é 28 pontos aqui em meia. Cheguei com essa carreira até aqui o marcador, que separa o ponto folha. E olha como fica perfeitinho aqui essas carreiras encurtadas, ó. Como foi feito ali aquele ponto duplo que eu mostrei pra vocês, não fica buraquinho nenhum aqui quando a gente volta a carreira. Aqui no ponto folha, eu tô na 9ª carreira, que é aquela carreira bem simplesinha, né? É 10 pontos em meia, 1 em tricô e 10 pontos em meia. Cheguei aqui, ó, no espaço do gominho do ponto musgo, aqui do outro lado, que eu ainda tô com os marcadores aqui, né? Eu ainda tenho que trabalhar essa carreira inteirinha até aqui o final. E é do mesmo jeitinho lá do outro lado, ó. Aonde tem ponto duplo, eu trabalho ele normalmente em meia. Aí, é 2 pontos normais em meia e um ponto duplo. 2 pontos normais em meia e um ponto duplo. E é só eu ir trabalhando desse jeitinho até chegar ali no último ponto. Cheguei aqui no final da carreira e olha só como o trabalho vai ficando, ó. Aqui na lateral tá bem pequenininho e aqui no meio ele tá bem gordão. Porque quando a gente dobra a almofada aqui, né, ela forma como se fosse vários pedacinhos de pizza, digamos assim, né? Fica todos aqueles gominhos assim em formato triangular. Então, eu vou virar o meu trabalho aqui e vou trabalhar aqui a carreira do avesso, acompanhando os pontos até aqui o marcador. Cheguei aqui no marcador do ponto folha, aqui eu tô na 10ª carreira de repetição do ponto. Essa 10ª carreira, ela é bem simplesinha, né? É aquela que eu trabalho 10 pontos em tricô, 1 ponto em meia e mais 10 pontos em tricô. Terminado essa 10ª carreira de repetição do ponto aqui, eu tô parado bem ali no marcador. Essa carreira aqui é como se eu tivesse fechado a repetição do ponto fantasia e também a repetição do primeiro gominho.
porque agora eu tô igualzinho aqui pros dois lados. Eu não tenho nenhuma carreira encurtada de nenhum dos lados e fechei também a repetição do ponto folha. Então, como eu te disse anteriormente, né? Aqui as carreiras do gominho não é tão necessário você ficar contando, porque a própria colocação dos marcadores, os pontos duplo, quando chegar aqui no último, você vai saber que é hora de passar a carreira completa até o final. Agora, aqui a parte do ponto folha, aí você tem que se preocupar um pouquinho mais para você fazer a repetição do ponto certinho. Virei aqui para você ver pelo direito como que tá ficando. E agora, é como se aqui, né, esse pontinho que eu tô aqui, é como se eu tivesse fechado esse primeiro trabalho e eu vou começar a repetir tudo novamente. Então, é como se as minhas carreiras, o meu trabalho, fechasse aqui nesse momento, na carreira do avesso. Eu vou começar a fazer com vocês aqui o próximo processo, para você não ficar com dúvida. Então, aqui eu fechei a minha primeira repetição do trabalho. Vou seguir acompanhando os pontos. Cheguei aqui no primeiro ponto musgo e eu vou seguir acompanhando ele até ficar faltando 3 pontos lá pro final da carreira. Cheguei aqui nos últimos 3 pontos, vou começar o segundo gominho. Então, eu virei aqui o meu trabalho, vou colocar um marcador, passo esse ponto sem trabalhar e o fio aqui voltando por cima da agulha para formar ali o meu primeiro ponto duplo. Sigo aqui repetindo o trabalho, né, da carreira, até chegar lá no marcador do ponto folha. Cheguei aqui no ponto folha e quando eu começo a abrir aqui a primeira carreira do próximo gominho, eu começo a fazer a primeira carreira de repetição do ponto novamente. Então, 7 pontos em meia. Dois pontos juntos, inclinados para a direita. Uma laçada. Um meia, uma laçada. Um ponto em tricô, uma laçada, um meia, uma laçada, 2 pontos juntos inclinados para a esquerda e 7 pontos em meia. Feito os 7 pontos em meia, passo o marcador, sigo acompanhando os pontos aqui do trabalho. E chegando aqui no ponto musgo, eu acompanho ele também, até ficar faltando 3 pontos lá no final da carreira. Cheguei aqui no final, vou voltar aqui a minha carreira, né? Coloco um marcador, passo esse primeiro ponto sem trabalhar e viro o fio por cima da agulha. Aí, eu sigo acompanhando os pontos do trabalho. Aqui na parte do ponto folha é a segunda carreira de repetição e eu vou voltar a mostrar para você só aqui quando chegar aqui no marcador. Então, chegando aqui no fim da carreira, ó, falta 3 pontos ali para chegar no marcador, o ponto duplo e 2 pontos normais. Vou virar o meu trabalho a partir daqui. Coloco um marcador, passo esse primeiro ponto sem fazer e viro o fio aqui por cima da agulha. E sigo fazendo a repetição dos pontos aqui da carreira. E aqui, eu parei aqui a minha carreira bem naquele ponto tricô aqui do centro do ponto folhas, que é o centro da almofada também. E você percebeu que eu já comecei a formar aqui um outro gominho, né? Tô com 2 marcadores desse lado. Quando eu chegar com essa carreira até aqui, faltando 3 pontos, vou voltar. Vai ficar o segundo marcador aqui também. E assim por diante, né? Seguir o mesmo processo de como eu fiz aqui no primeiro gominho.
Você conseguiu reparar também que quando eu fechei aqui o primeiro gominho, eu fechei 2 repetições do ponto folha, e na minha almofada aconteceu isso sempre. A cada um gominho que eu fazia, cabia 2 repetições do ponto folha dentro de um gominho. E provavelmente vai ser assim aí na tua peça também, né? Eu vou trabalhar aqui 14 gominhos e 28 repetições desse ponto folha. Quando você quiser dobrar o teu trabalho para você ver como que tá ficando, a gente fica curiosa, né? Gosta de fazer isso. Você para com a tua carreira aqui nesse mesmo ponto tricô que eu parei aqui, que é o ponto tricô central. Aí você consegue dobrar a tua carreira e consegue ver melhor, né, como que o teu trabalho tá ficando. E é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa parte, né, que a repetição aqui já tá sendo igual, como eu fiz aqui inicialmente. Eu vou continuar trabalhando aqui a minha almofada, e quando eu tiver com os gominhos todos feitos, aí eu volto para mostrar o próximo passo. Eu completei aqui a repetição da almofada. Eu não sei se você consegue perceber, ó, a divisão aqui dos gominhos. Se for contar, eu tenho 14 gominhos desses. E nessa altura agora, aí a gente vai fazer o arremate. Eu estou parada aqui, ó, exatamente na carreira aonde eu trabalhei o último pontinho, ó. É o último ponto duplo aqui do ponto musgo. Quer dizer que eu terminei a repetição aqui do último gominho, ó. Desse lado também, o último ponto duplo é o último ponto aqui do ponto musgo. Então, quando chega, né, nessa altura aí do último ponto do gominho, aqui, ó, eu tenho todos os pontos duplos ali, que estão à espera aqui das carreiras encurtadas. Eu vou trabalhar a minha carreira acompanhando os pontos até aqui o finzinho dela. Então, eu cheguei com essa carreira aqui até o final. Esse lado aqui eu não tenho mais pontos duplos, mas esse lado aqui eu ainda tenho. Então, eu vou passar essa carreira aqui, acompanhando o trabalho dos pontos, até eu trabalhar aqui todos esses pontos duplos também, até o finzinho aqui da carreira. Cheguei aqui no fim dessa carreira, novamente. Agora sim, eu trabalhei a minha carreira completa aqui e eu não tenho mais nenhum ponto duplo aqui na agulha. Eu vou virar o trabalho. Se eu fosse começar um novo gomo, essa carreira aqui é aquela que eu ia trabalhar praticamente até aqui o final e iria retornar aqui, faltando 3 pontos aqui pro final. Se eu fosse começar um novo gomo, né? Só pra falar certinho pra você aonde que eu tô aqui nesse momento. Mas aqui, como eu já completei ali os 14 gomos, aí é nessa carreira, então, que eu vou fazer o arremate. O arremate vai ser da forma tradicional. Eu vou pegar 2 pontos juntos em meia. O ponto trabalhado, eu devolvo ele para a agulha. Repito, 2 pontos juntos em meia. O ponto trabalhado, eu devolvo ele para a agulha. De novo, 2 pontos juntos em meia. O ponto trabalhado, devolve para a agulha. E é só seguir fazendo isso, ó, 2 pontos juntos em meia, o ponto trabalhado, devolve para a agulha. E o arremate já vai se formando aqui. Eu vou seguir essa repetição por todos os pontos aqui da carreira. Chegando aqui no último ponto, eu já cortei a lã, cortei uma quantidade maior para mim deixar esse pedacinho ali para fazer a costura. E aí, é só passar essa ponta da lã, né, aqui por dentro do último ponto, para formar ali o nozinho. E a peça arrematada, então, fica desse jeito assim. Aqui no centro, ó, fica um buraquinho aqui. E agora, eu vou usar uma agulha de tapeçaria para fazer a costura aqui. Essa minha agulha é a número 14. Se você não tiver, pode ser qualquer outra, que a lãzinha caiba aqui no buraquinho dela. Aí, eu vou pegar e vou fazer uma espécie de alinhavo aqui, ó. No último pontinho aqui da borda, eu vou ficar subindo e descendo a agulha para fazer um alinhavo. Vou puxar aqui a lã e vou deixar ela bem fechadinha aqui, ó, para formar como se fosse um fuxiquinho aqui. E aí, feito esse franzido, eu vou dar um pontinho
com um nozinho. Aqueles nozinhos tradicionais de fim de costura, para segurar esse franzido aqui e ele não voltar a largar. E depois desse nozinho feito, aí eu vou começar a fazer a costura, ó. Pegando uma alcinha de pontos do lado de cá e uma alcinha de pontos do lado de lá. Uma alcinha de pontos do lado de cá e uma alcinha de pontos do lado de lá. Ó, uma alcinha de pontos do lado de cá e uma alcinha de pontos do lado de lá. Eu tô costurando a peça pelo direito mesmo, tá? Se por um acaso você tiver dúvida nessa parte da costura, eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro mais lentamente como que eu faço essa parte. Aí eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E eu vou seguir aqui com a costura, até chegar aqui nesse detalhezinho de pontos meia. Aqui, então, eu segui com a costura e parei aqui, ó, no detalhezinho do ponto meia. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu coloquei um fio novo ali na agulha, eu vou fechar o miolinho aqui da almofada e vou ir costurando até chegar aqui no mesmo ponto. Aqui eu completei a costura desse lado também e a minha peça tá assim, ó. Ficou só a parte do trabalhado aqui aberto, eu deixei os fios aqui reservado, né, a ponta que sobrou eu não cortei, porque depois eu vou ter que fazer a costura aqui nesse pedaço também. E é por aqui que a gente vai fazer o enchimento da peça. Aqui eu preparei o tecido, que vai ser o forro da almofada, né, o recheio. O tecido aqui tá dobrado. Se ele tivesse aberto, ele estaria com 1,40 de largura por 60 centímetros de comprimento. Como ele tá dobradinho aqui, ele tá com 60 por 70. Aí, você opta aí, né, se você quer cortar o tecido dobrado ou aberto. Mas ele aberto deve ter a medida de 1,40 por 60 centímetros. Esse lado aqui tá dobrado e esse lado aqui tá aberto, ó. Aqui nessa extremidade, onde é a parte mais comprida, que tem 1,40 de largura aqui, essa parte desse corte, ó, eu tô com o tecido dobrado ainda, eu vou fazer uma bainha com cerca de 1 dedo de largura, em todo esse comprimento aqui de 1,40. E aqui eu já fiz essa bainha larga, ficou desse jeitinho assim. Eu esqueci de falar anteriormente a respeito do tecido. Esse tecido que eu tô usando aqui é malha 100% algodão, igual aquelas de camiseta que a gente usa. Eu vou fazer esse mesmo tipo de bainha naquela outra extremidade que tem o tamanho de 1,40 também. E aqui eu fiz, então, ó, a bainha do outro lado fica desse jeitinho assim. Aqui é aquela lateral que tem os 60 centímetros e eu vou unir agora as duas laterais, né, direito com direito. Aqui eu uni, então, as duas laterais, eu fiz um risquinho aqui no meio para você visualizar melhor, que eu vou passar uma costura aqui fechando essa lateral, mas eu vou deixar uma abertura de cerca de 12 centímetros aqui no meio. E essa parte aqui, onde tem as bainhas, eu não vou costurar também. Eu vou começar a costura aqui, ó, a partir das bainhas. Vou vir até aqui esse risco. Vou deixar o risco aberto e vou costurar esse pedaço aqui, ó. A bainha do outro lado, eu também vou deixar aberta. Então, aqui, ó, ficou assim. Eu deixei aqui a bainha aberta, fiz ali a costura, até aqui a parte do risco. Eu não vou fazer acabamento aqui nessa costura, porque vai ficar por dentro, não vai aparecer. E a largura dessa costura aqui, ó, ficou com aproximadamente 1 centímetro. Mas você pode usar aí a medida do pé de máquina também, que não vai interferir muito, porque essa parte vai ficar por dentro e não vai aparecer nada. Agora, eu vou pegar um cordão, eu tô usando aqui um cordão de fio de malha, que eu vou passar por dentro dessa bainha larga que eu fiz aqui. Por isso que eu não fechei essa bainha aqui na hora da costura. Se você não tiver esse cordão de malha, você pode usar qualquer cordão que você tenha aí que seja bem resistente. Um barbante duplo ou um cadarço, alguma coisa que você sabe, né, que não vai arrebentar com facilidade. Passado o cordão, você vai franzir todo ele aqui, deixar o mais justinho possível que conseguir.
e dar um nozinho aqui no cordão para esse franzido aqui não voltar. Ficou assim. A princípio agora eu tenho como se fosse um saco, né? Com o fundo aqui franzido. E eu vou repetir a mesma coisa desse outro lado aqui, nessa outra bainha larga. Feito o franzido aqui, ó, dos dois lados, eu fiquei com uma peça assim, parecida, né, com a peça de tricô, só que no tecido. Uma peça redonda com a abertura aqui do lado. Agora, o próximo passo é eu introduzir essa parte de tecido aqui dentro da minha capinha de tricô. Tomando cuidado para aquela abertura que eu deixei lá na parte do tecido se encaixe com essa abertura que eu deixei aqui na parte do tricô. Aqui, ó, para garantir que a parte de tecido vai ficar bem alinhadinha, eu coloquei até um alfinetinho segurando aqui as duas aberturas e coloquei um alfinetinho segurando a parte de dentro, aquele fuxico da parte de tecido, alinhado aqui com o centro da capinha de tricô também. Isso dos dois lados. E agora, eu vou fazer o enchimento. Para fazer esse enchimento, eu vou usar essa pluminha aqui, ó, que é fibra siliconada. E vou encher aqui até a capinha ficar bem fofinha, né? Toda preenchida. Já fiz aqui o enchimento, né, da peça. Agora, eu vou vir com uma agulha de costura normal, uma agulha de mão. E vou fechar com pontos de costurinha essa parte aqui do forro. Feito a costurinha aqui do forro, né? Aí eu vou voltar com a agulha lá de tapeçaria, retomei aquele fiozinho que ficou lá à espera e vou continuar a costura aqui da parte do tricô. Aqui eu costurei ali a partezinha, né, que tava aberta do tricô, encontrou os dois fios da costura e eu passei uma pérolazinha aqui em um dos fios, que eu vou dar um nozinho aqui no fio com essa pérola ali, porque se um dia eu precisar desmanchar essa costura pra mim lavar a peça, eu sei que o fiozinho que eu devo cortar é esse fiozinho que tá passando pela pérola, pra não acontecer, né, de cortar um fio indesejado ali da parte do tricô. E agora eu vou dar jeito de jogar essa pérolazinha lá pra dentro do trabalho. Aqui a almofada já ficou cheinha. Se você gostar dela assim mais retinha, ela já tá pronta. Eu preferi amarrar um cordãozinho aqui, ó. Então você pega, eu peguei uma lã dupla, passei ela aqui, fui lá pro outro lado e voltei com a ponta pra cá. Você até pode aproveitar e colocar botãozinho aqui de acabamento nessa hora, se for da tua vontade, né? Que dá um acabamento bem bacana também. Eu não vou querer o botãozinho, não. Eu só vou querer a lãzinha mesmo amarrada. E é só dar o nozinho aqui, e daí com a agulha de tapeçaria, jogar essas pontinhas aqui lá pra dentro. E a almofada aqui, então, ó, ela ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!